Você está sozinho no quarto. Ninguém te vê, ninguém sabe, ninguém vai descobrir. É só você, seus pensamentos e aquela tentação que você prometeu não ceder mais. Só dessa vez, só hoje. Amanhã eu paro. Deus vai entender. Você abre o celular, ou liga o computador, ou apenas deixa sua imaginação correr solta e então cede. Mas há algo que você não sabe, algo que Santa Francisca Romana viu que vai te deixar aterrorizado. Você não estava sozinho. No momento exato em que você cedeu à tentação sexual, 3 demônios entraram no seu quarto. Você não os sentiu, não os ouviu, mas eles estavam lá, observando, participando, tomando posse. Santa Francisca Romana viu isso acontecer inúmeras vezes. Ela tinha o dom de ver o mundo espiritual, e o que ela viu sobre o pecado sexual vai mudar completamente a forma como você encara seus momentos de tentação. Ela foi arrebatada ao além, guiada por um arcanjo. Passou anos tendo visões detalhadas do inferno, especialmente do inferno do meio, onde estão os condenados por luxúria. E ela descobriu quem comanda esse inferno. Um anjo caído, um querubim que era glorioso, brilhante, puro. Seu nome é Asmodeu. E ele está no seu quarto agora mesmo se você cedeu hoje. Pare tudo agora mesmo. Desligue o celular. Feche a porta. Tire 20 minutos para ouvir isso. Porque o que você vai descobrir sobre seus pecados sexuais vai te fazer nunca mais olhar para a tentação da mesma forma. E a 7ª revelação é tão específica sobre o que acontece durante o ato que você vai querer se confessar imediatamente. Os próximos 20 minutos podem libertar você de uma escravidão que está destruindo sua alma, literalmente. Nos comentários, escreva agora: Jesus, purifica-me da impureza. É importante fazer isso antes de continuar. E se você luta com tentações sexuais, se você cai repetidamente, se você prometeu parar 1000 vezes e nunca consegue, este vídeo é para você. Santa Francisca Romana viu exatamente por que você não consegue parar. E não é o que você imagina. Primeira revelação. Asmodeu era um querubim. Você sabe o que é um querubim? É o 2º coro angélico mais alto, logo abaixo dos serafins. Próximo de Deus, radiante de glória. Os querubins são guardiões da santidade de Deus. Eles protegem o sagrado, eles adoram na presença divina. E Asmodeu era um querubim, puro, glorioso, santo. Mas então aconteceu algo. Francisca viu nas suas visões a queda dos anjos, e ela descobriu que quando Lúcifer se rebelou, Asmodeu foi um dos primeiros a segui-lo. Por quê? Porque Asmodeu olhou para a criação humana e viu algo que o enraiveceu. Ele viu que os humanos tinham corpos, que podiam se unir, que podiam gerar vida através da união dos corpos, e isso o encheu de inveja. Porque os anjos não têm corpos, não se reproduzem, não experimentam a união física. E Asmodeu, em sua inveja, decidiu destruir exatamente aquilo que ele não podia ter: a sexualidade humana. Francisca viu isso claramente. Asmodeu não caiu por orgulho direto como Lúcifer. Ele caiu por inveja da capacidade humana de união física e geração de vida. E quando foi lançado no inferno, ele foi designado como príncipe de todos os pecados da carne. Seu confessor documentou: Asmodeu preside os pecados da carne e era antes da queda um querubim. Agora é o espírito impuro que preside a todos os pecados desonestos. Todos, cada pensamento impuro, cada olhar lascivo, cada ato sexual fora do matrimônio, cada masturbação, cada pornografia, cada adultério. Tudo isso está sob o comando de Asmodeu, e ele não trabalha sozinho. Quando você cede à tentação sexual, Asmodeu envia 3 tipos específicos de demônios, e cada um tem uma função específica. Segunda revelação. Os 3 demônios que entram. Francisca viu a hierarquia demoníaca com clareza absoluta. E ela descobriu que quando alguém comete um pecado sexual, 3 demônios específicos são enviados.
O primeiro demônio, o tentador. Esse é o demônio que estava te observando antes de você ceder. Ele estudou você, conhece suas fraquezas, sabe exatamente quais imagens, quais pensamentos, quais situações vão fazer você cair. Ele prepara o ambiente, cria a oportunidade, sussurra a justificativa. Só dessa vez, você precisa aliviar a tensão. Todo mundo faz. Não é tão grave, Deus vai perdoar mesmo. E quando você finalmente cede, quando você clica, quando você age, o primeiro demônio se retira. Sua missão está completa, mas então entram os outros dois. O segundo demônio, o profanador. Esse demônio entra no momento do ato. Francisca viu isso com horror. Ele não apenas observa, ele participa, ele intensifica o prazer para te prender mais. Ele sussurra pensamentos cada vez mais perversos. Ele te empurra mais fundo na lama. E quanto mais você cede, mais poder ele ganha sobre você. Seu confessor escreveu que Francisca via literalmente demônios sobre as pessoas durante atos de impureza. Ela via como eles manipulavam, como intensificavam, como escravizavam. E o terceiro demônio, o acusador. Esse é o mais cruel de todos. Ele entra depois do ato. Terminou, quando a culpa bate, e ele sussurra: você é nojento, você é imundo, você nunca vai mudar, você é escravo disso. Deus não pode te perdoar de novo, você já confessou isso 1000 vezes, você é hipócrita. Ele te enche de vergonha, mas não da vergonha santa que leva ao arrependimento, da vergonha tóxica que te paralisa e te faz desistir de lutar. E aí você pensa: já que eu sou assim mesmo, já que eu não consigo parar, por que resistir? Vou ceder de novo. Total, já estou condenado. E o ciclo recomeça. 3 demônios, 3 estratégias, uma escravidão completa. Francisca viu isso acontecer milhares de vezes. E ela chorou, porque as pessoas não sabiam. Não entendiam que não estavam lutando apenas contra a própria carne. Estavam lutando contra uma operação demoníaca coordenada. Mas a próxima revelação é ainda pior, porque Francisca viu o que esses demônios fazem com você a longo prazo. Terceira, revelação: cada pecado sexual abre uma porta maior. Francisca descobriu algo aterrorizante sobre o pecado sexual. Ele funciona como uma porta que se abre cada vez mais largo a cada vez que você cede. No início, a tentação era pequena, um olhar, algo que parecia controlável, mas você cedeu e aquela porta se abriu um pouco. Na próxima vez, a tentação foi um pouco mais forte, um pouco mais específica, um pouco mais difícil de resistir. E você cedeu de novo, e a porta se abriu mais. Agora você está fazendo coisas que jamais imaginou que faria, assistindo coisas que antes te enojavam, pensando coisas que te assustam. Como chegou aqui? Pela porta progressiva. Francisca viu que os demônios da carne trabalham em ondas sucessivas. Quando um tipo de pecado não te satisfaz mais, eles introduzem outro pior. Primeiro, pornografia leve, depois hardcore, depois perversões, depois coisas que você nem quer admitir. Primeiro, masturbação ocasional, depois compulsiva, depois múltiplas vezes ao dia, depois você nem tem mais controle. Primeiro olhares, depois conversas, depois traição, depois adultério consumado. A porta sempre abre mais. E Francisca viu para onde essas portas levam. Para o inferno do meio, onde Asmodeu aguarda. Seu confessor documentou: a segunda hierarquia habita o inferno do meio. Tem por príncipe Asmodeu, que patrocina os pecados de luxúria. Pode-se supor que os demônios desta hierarquia estão na terra quando as pessoas se entregam ao vício infame da impureza. Quando as pessoas se entregam. Não quando pecam ocasionalmente. Quando se entregam. Quando a porta está tão aberta que não há mais resistência. Quando o vício domina completamente. Quando a pessoa se torna escrava. E Francisca viu quantos católicos, quantos que se dizem cristãos, estão nesse estado. Escravos da luxúria, com a porta escancarada,
com demônios morando permanentemente em suas casas. Talvez você esteja ouvindo isso e reconhecendo a progressão na sua própria vida. Talvez você perceba que a porta está mais aberta hoje do que estava há 1 ou há 5 anos. E você está aterrorizado porque não sabe como fechar essa porta. Mas espere, porque a próxima revelação é sobre o que exatamente acontece com você espiritualmente cada vez que cede. Quarta revelação: o que acontece com sua alma durante o ato. Francisca via o mundo espiritual com clareza sobrenatural. E quando ela via alguém em pecado mortal, ela via algo específico. Ela via um demônio literalmente sobre aquela pessoa. Não ao lado, sobre, como se estivesse montado nela, controlando, possuindo parcialmente. Seu confessor escreveu: Francisca observava um demônio em cima de alguém que estivesse em estado de pecado mortal. Isso significa que durante o pecado sexual, você não está apenas pecando. Você está sendo usado, habitado parcialmente, possuído em grau menor. O demônio não entra completamente como em uma possessão total, mas ele ganha acesso, ele toca sua alma, ele deixa sua marca, e cada vez que você cede, essa marca fica mais profunda. Francisca viu que depois de uma confissão verdadeira, o demônio saía de cima e ficava ao lado, enfraquecido, com menos poder. E se a pessoa voltava a pecar, o demônio voltava para cima. E dessa vez, com mais força. Porque ele aprendeu, ele sabe agora como te vencer. Ele tem experiência com você, e aqui está o que é aterrorizante. Francisca viu que algumas pessoas tinham não um, mas múltiplos demônios sobre elas. Pessoas que viviam em pecado sexual constante, que assistiam pornografia diariamente, que traíam seus cônjuges repetidamente. Essas pessoas tinham vários demônios, cada um especializado em um tipo diferente de impureza. E elas nem percebiam. Elas achavam que era apenas desejo natural, apenas libido alta, apenas um hábito difícil de quebrar. Mas não era. Era a opressão demoníaca real. Múltiplos espíritos imundos habitando parcialmente, controlando pensamentos, intensificando desejos, escravizando vontades. E a única forma de se livrar deles era a confissão sacramental completa e verdadeira. Mas a maioria não confessava. Por vergonha, por medo, por descrença, e continuavam escravos. Se este está te confrontando, deixe seu like agora, porque este é o tipo de verdade que precisa alcançar milhões de católicos que estão escravos e não sabem. E se você ainda não é inscrito, eu preciso te pedir para se inscrever agora. Porque este tipo de conteúdo sobre guerra espiritual real está cada vez mais raro. A maioria dos canais católicos evita falar sobre demônios, sobre possessão parcial, sobre a realidade da escravidão sexual. Mas aqui você vai encontrar a verdade completa, sem suavizar, sem negociar, baseada em revelações aprovadas pela Igreja. Inscreva-se para não perder essas verdades que podem quebrar suas correntes. Agora volte sua atenção completamente, porque a próxima revelação é sobre os tormentos específicos que Francisca viu para quem morre em pecado sexual. Quinta revelação: os postes de ferro incandescentes. Francisca foi levada ao inferno do meio, onde estão os condenados por luxúria. E o que ela viu foi tão horrível que ela gritou de horror. Ela viu homens e mulheres atados a postes de ferro incandescentes. Imagine um poste de ferro grosso, aquecido ao rubro pelo fogo do inferno, brilhando de tão quente. E as almas amarradas a esses postes, abraçadas ao ferro que queima eternamente. Mas não para aí. Os demônios com línguas de fogo lambiam todas as partes do corpo. Esse suplício era insuportável. Francisca viu. Ouviu os gritos, sentiu o horror. E então, outros demônios vinham com alicates de fogo e arrancavam pedaços de carne. Por quê? Como punição aos festins que fizeram na terra para favorecer a funesta paixão da luxúria.
Cada pornografia assistida, cada encontro sexual ilícito, cada traição planejada, tudo sendo cobrado agora, para sempre. Mas havia mais tormentos específicos. Sob os postes de ferro havia grelhas em chama com pontas de ferro. E ali, deitadas, estavam horríveis serpentes. Os demônios, de repente, lançavam as vítimas para trás, derrubando-as sobre esses leitos medonhos. E as serpentes se lançavam sobre elas, mordiam com raiva inconcebível. Francisca viu que esse suplício específico era reservado particularmente aos adúlteros, aqueles que traíram seus cônjuges, que quebraram votos sagrados, que destruíram famílias. As serpentes os mordiam eternamente. Veneno que não mata, mas tortura para sempre. E Francisca viu algo mais horrível ainda. Na parte mais baixa do inferno, na região mais horrível de todas, estavam aqueles que ultrajaram a natureza pelas impurezas. Pecados contra a natureza, perversões extremas, coisas que nem deveriam ser mencionadas. E o tormento deles era o pior de todos. Os demônios os obrigavam a sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça. E enquanto um demônio retirava e enfiava a barra novamente, outros, com alicates ardentes, dilaceravam a carne da cabeça aos pés, continuamente, eternamente, sem parar. Francisca viu tudo isso, e seu confessor documentou cada detalhe. Isso não é invenção, não é exagero, não é literatura. É testemunho aprovado pela igreja de uma santa que foi ao inferno e viu. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não faço nada tão grave, meu pecado é pequeno, eu só assisto pornografia, eu só me masturbo, eu só penso coisas impuras. Mas espere, porque a próxima revelação é sobre como pecados pequenos levam aos grandes. Sexta revelação. Nunca é só uma vez. Francisca viu uma lei espiritual operando no inferno. Ela perguntou: por que tantos condenados por pecados sexuais relativamente pequenos? E lhe foi explicado: porque nenhum pecado sexual fica sozinho. Todo pecado guardado prepara a alma para outro pecado. Você começa assistindo pornografia leve, só curiosidade, só uma vez. Mas aquele demônio que entrou no seu quarto naquela primeira vez não saiu, ele ficou. E ele sussurra, de novo, amanhã, só mais uma vez. E você cede de novo, e o demônio fica mais forte. E na próxima vez ele sussurra, isso não é suficiente mais. Você precisa de algo mais forte, mais explícito, mais excitante. E a porta abre mais. E então vem masturbação, que leva a fantasias, que levam a conversas inadequadas, que levam a encontros, que levam a traição, que levam a adultério. A escada da queda é sempre descendente. Francisca viu isso inúmeras vezes. Pessoas que começaram com pensamentos impuros e terminaram destruindo casamentos inteiros. E elas diziam, eu nunca imaginei que chegaria aqui. Mas chegaram, porque nunca é só uma vez. Cada vez que você cede, você está treinando o demônio a te vencer. Você está ensinando a ele seu ponto fraco. Você está abrindo a porta mais um pouco. E, eventualmente, a porta está tão aberta que você nem consegue mais fechá-la sozinho. Você precisa de ajuda sacramental. Confissão. Exorcismo menor através da confissão. Oração intensa. Jejum. Guerra espiritual séria. Mas a maioria não faz isso. A maioria continua negociando com o pecado, prometendo parar amanhã, achando que consegue controlar, até que um dia morrem. E descobrem que o pecado pequeno que guardaram abriu uma porta gigantesca para o inferno. Sétima revelação, como fechar a porta agora. Agora a revelação final. A mais importante de todas. Como você fecha essa porta? Porque depois de ouvir tudo isso, você pode estar desesperado, e com razão. Mas Francisca também viu a solução. Ela viu o que acontecia quando uma pessoa se confessava verdadeiramente. O demônio que estava sobre a pessoa saía, ia para o lado, enfraquecido,
A confissão sacramental tem poder real, poder sobrenatural, poder que expulsa demônios, mas tem que ser confissão completa, honesta, sem omitir, sem suavizar. Você entra no confessionário e diz tudo. Padre, eu assisto pornografia X vezes por semana há X anos. Padre, eu me masturbo diariamente. Padre, eu traí meu cônjuge X vezes. Padre, eu tenho pensamentos impuros constantes sobre X. Tudo, sem esconder nada. E então o padre te absolve e o demônio sai. Mas aqui está o que é crucial. Você precisa cortar o acesso. Se você continua com o celular sem filtro, a porta continua aberta. Se você continua dormindo com a TV ligada no quarto, a porta continua aberta. Se você continua com aquele contato no WhatsApp, a porta continua aberta. Você precisa fechar fisicamente os acessos que os demônios estão usando. Francisca viu que os demônios precisam de portas de entrada. Eles não podem simplesmente aparecer. Eles precisam ser convidados. E cada vez que você clica, você está convidando. Então corte, deleta os aplicativos, coloca filtros, joga fora o que precisa jogar, bloqueia quem precisa bloquear. Faz o que Jesus mandou. Se teu olho te escandaliza, arranca. Se tua mão te escandaliza, corta o acesso. E depois, guerra espiritual diária. Reza o terço, jejua. Frequenta os sacramentos, pede a intercessão dos anjos. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Reza isso todos os dias. E quando a tentação vier, porque ela vai vir, não negocie. Não diga só um pouquinho, só vou olhar rapidinho, só hoje. Diga não. Em nome de Jesus, sai. E se você cair, confessa imediatamente. Não espera, não acumula. Confessa e recomeça. Francisca disse ao seu confessor: os demônios da carne são os mais persistentes, mas também são os que mais sofrem quando uma alma escolhe a pureza. Cada vez que você resiste, você está torturando Asmodeu. Cada vez que você desliga o celular e vai rezar, você está vencendo um querubim caído. Cada vez que você escolhe a pureza, você está fechando a porta. Não espere até amanhã. Não negocie mais uma vez. Fecha a porta hoje, antes que seja tarde demais. Agora você sabe o que Santa Francisca Romana viu sobre luxúria. Você conhece Asmodeu, os 3 demônios que entram, a porta progressiva. O que acontece com sua alma, os tormentos eternos, e como fechar a porta agora, e isso muda tudo. Francisca disse: a impureza é o pecado que mais arrasta almas ao inferno depois do orgulho, porque a carne é fraca e os demônios são implacáveis. Confesse-se, recomece, não importa quantas vezes você caiu, não importa quão profunda é a escravidão, hoje pode ser o dia da sua libertação. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é exterior ao seu corpo. Mas quem se entrega à impureza peca contra o próprio corpo. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Hoje, agora mesmo, feche todos os acessos. Deleta, bloqueia, corta e marca uma confissão para esta semana, sem negociar, sem adiar. Nos comentários, escreva: vou fechar a porta hoje, você não está sozinho nesta batalha. Se este conteúdo libertou você, compartilhe com alguém que está preso. Pode salvar a alma dessa pessoa. Se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Aqui você encontrará mais verdades que quebram correntes e expulsam demônios. Santa Francisca Romana intercede por você. Até o próximo vídeo.